Olha, a gente segue falando de eleições aqui. O MDB oficializou ontem, né, a candidatura de Simone Tebet à presidência. Poucas horas antes, o PSDB e o Cidadania já tinham formalizado o apoio à senadora. Para tratar um pouquinho desse assunto, da disputa eleitoral como um todo, a gente vai conversar agora com o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Muito bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Eu que agradeço aí o convite de vocês e para falar num momento tão importante, né? Quando começa a se delinear efetivamente o cenário das eleições aí de outubro. Até agora a gente tinha treino e preliminar. A partir desse momento a gente está começando a entrar em campo para o jogo decisivo. E qual é a tática que a Simone Tebet vai ter de usar nesse jogo para conseguir empatar ou virar a partida contra Lula e Bolsonaro, especialmente, hein? Olha, não vai ter nenhuma grande mudança, inclusive dizer para vocês da CNN que era muito bom que vocês não cancelassem, por exemplo, o debate, porque nem Lula nem Bolsonaro querem. A gente precisa ter um jogo e uma regra fundamental do jogo é que os candidatos se apresentem à sociedade e ao eleitorado, né? Você ter um candidato que se esconde, por quê? Porque tem telhado de vidro, porque tem pergunta incômoda, né? Porque não é o problema da resposta, o problema é que eles têm medo de perguntas. A nossa candidata demonstrou muita segurança nesses debates e entrevistas que estão sendo feitos. Vocês, inclusive, marcaram uma e Lula e Bolsonaro não querem, e a gente vai ter uma eleição sem nenhuma discussão, sem nenhum debate. Isso, evidentemente, interessa a eles, porque tem dificuldade de andar na rua brasileira, nas ruas desse país. E esse é um dado fundamental. Nós vamos fazer uma campanha que não se quer expressar e abrir muito essa campanha. Por quê? Porque as pessoas não podem andar na rua, têm dificuldade de argumentar sobre o seu passado e, portanto, a melhor coisa que tem é que continue todo mundo achando que já está decidida a eleição, que as pesquisas aí vão substituir, talvez até o voto, pensam eles, gostariam disso, mas não vai ter. Nós vamos ter exposição nos meios de comunicação, debates vão ser realizados, vão ter cadeiras vazias, eles vão assumir o fato de não poderem conversar com a sociedade, a não ser com os seus seguidores, os seus apoiadores, com as suas seguranças, garantindo que nada ocorra de extraordinário, até porque eles criaram um clima de ódio, clima de luta, nós contra eles. Então, a nossa candidata vai partir para falar com a sociedade. E como ela tem o que dizer e ela pode andar de cabeça erguida, eu acho que a gente vai virar esse jogo. Presidente, meu bom dia também para o senhor. Obrigada pela presença aqui conosco. Mas essa contundência, essa firmeza que a gente vê com relação à senadora Simone Tebet, né, sobre a própria candidatura, não é vista nos bastidores, né? Dentro do próprio MDB, ela enfrentou algumas discordâncias e isso também, né, para que ela vá para a rua, para que ela faça esse corpo a corpo com o eleitor, é preciso que haja a definição de um vice. Como é que está a questão de bater o martelo sobre o nome da vice? Olha, se falou muito dessa crise interna no MDB, e a convenção de ontem mostrou de que isso era uma coisa pequena e era externa ao MDB. Era muito mais Lula com alguns que são seus aliados. E de há muito tempo, não é de agora, quer dizer, um Renan, um Eunício, não causa nenhuma estranheza dizer que não querem Tebet. Estão lá a serviço de Lula, da campanha de Lula, da candidatura de Lula. Isso já era esperado e demonstrou que era algo irrelevante. A convenção mostrou isso. Essa oposição à Tebet não existia, era de alguns. E isso você tem em todo e qualquer partido. Dissidência você tem em qualquer partido. Você está vendo hoje crise no PSB com o PT, no Rio de Janeiro, em Pernambuco tem também com candidatos que querem disputar apoio de Lula
e brigam entre si como torcidas de futebol. Tudo isso está acontecendo. Não temos nenhuma homogeneidade. E mais, o importante numa campanha majoritária, especialmente de presidente da República, é uma relação, pode não ser a melhor coisa, mas no Brasil, isso é da nossa cultura, há uma relação direta do eleitorado com a candidata ou candidato. Então, o partido é importante, ótimo, se tivermos essa estrutura. Isso pode chegar e está chegando aos poucos. Essa convenção do MDB mostrou a nossa unidade na convenção da Federação do Cidadania e PSDB. Então, as coisas estão se ajustando. E eu quero dizer que esse contato que nós estamos tendo, e já estamos nas ruas há algum tempo, pouco tempo, mas estamos nas ruas, esse contato é um clima de civilidade, sem nenhuma hostilidade e de uma certa simpatia. Mulher gera isso, e isso é uma homenagem, inclusive, a vocês, mulheres. Quem sabe, inclusive, na questão da vice, a gente possa ter, depende de Tasso Gereissati, se aceita e ele é o preferencial, e se não, quem sabe, você pode ter aqui o inédito na história da sociedade brasileira, que sempre teve candidato a presidente homem, a vice homem também, você possa ter candidata mulher e a vice mulher também. Algum desses nomes, presidente, tem a preferência do senhor, falando ainda em vice, vou insistir na pergunta, algum desses nomes tem a sua preferência? Olha, eu não quero dizer preferência, porque senão aí vão dizer que eu estou puxando para o meu partido. Tem a candidatura de Elisiane Gama, mas tem candidaturas também, inclusive. Acho que perdemos o contato. Estávamos conversando com o Roberto Freire, presidente do Cidadania, um dos partidos que encampou, que está junto de Simone Tebet, agora candidata à presidência da República pelo MDB. Então, enquanto a gente tenta restabelecer o nosso contato com o Roberto... Já temos? Oi, caiu. Presidente, você me ouve? Conseguiu agora voltar? Voltamos, ouvimos o senhor perfeitamente. O senhor estava falando se tem alguma preferência com relação ao nome para a vice-candidatura? Olha, eu não tenho preferência, eu tenho a busca do consenso. Esperar o posicionamento do Tasso Gereissati, que deve estar hoje tendo contato com a Simone Tebet, saber da preferência hoje da nossa candidata, isso é importante levar em consideração, até porque o relacionamento fundamental será com ela, e esse entrosamento é importante. O Brasil é um dos poucos países que tem esse de vice, e olha a nossa história de vice assumir a presidência, exatamente, muitas vezes, por não haver maior entrosamento. A gente sentiu isso, esse entrosamento importante. O governo Fernando Henrique, o vice-presidente Marco Maciel, era uma figura que só aparecia quando era para cumprir o papel de vice-presidente. Em nenhum ou outro momento complicou o exercício da presidência de Fernando Henrique. A gente espera que Simone encontre, não é a alma gêmea, mas uma alma que não lhe atrapalhe e não crie problema. Então, Sim. Vamos ver dela qual a sua preferência. Eu estou trabalhando para esse consenso, para essa unidade, tal como trabalhei para chegarmos aqui com essa candidatura da Simone Tebet. A nossa analista, Basília Rodrigues, quer fazer uma pergunta ao senhor também. Tudo bem, Freire? Bom dia, obrigada. Bom dia. Eu gostaria de saber, o senhor tem sentido aí junto aos partidos, para os partidos PSDB, Cidadania e MDB, qual vai ser a eleição mais importante neste ano? A de presidente da República ou a de deputado, senador? Ou seja, a eleição para o Congresso Nacional. Na hora de priorizar a destinação destes recursos, o senhor entende que o partido da aliança de vocês, os partidos querem colocar esses recursos na campanha de Tebet ou investir mesmo nos palanques regionais e assim fazer bancadas fortes aqui no Congresso? Olha, sempre foi definido muito com tetos e que a justiça eleitoral, inclusive, tem ajudado muito isso. Tem definido o teto que se pode gastar para candidaturas a governador, candidaturas majoritárias de senador, e o que tem que se gastar, inclusive, em relação à mulher, ampliada agora
com negros e pardos, e para as eleições parlamentares. O partido como o nosso, que temos apenas um candidato a governador, vamos concentrar, evidentemente, recursos nas eleições parlamentares. Um ou outro candidato a senador, mas gastar efetivamente o fundo nas candidaturas parlamentares, seja para deputado federal, maior concentração, e deputados estaduais. Agora, é evidente que um partido, no caso o MDB, vai ter um teto definido para as eleições presidenciais, envolvido na candidatura a presidente. E isso me parece que corresponde a uma certa lógica, algo razoável de se fazer, e o que se pode discutir é se as campanhas brasileiras são muito caras, e são. Nós temos um fundo eleitoral, eu considero excessivo, até porque se fosse menos, você teria também uma eleição de menor custo. Isso não tem nenhuma dúvida disso. Defendemos exatamente redução desse gasto, porque encarece a eleição, e é bom que a gente diminua esses custos, dando maior ênfase à participação, o nível de conscientização, enfim, a educação política do eleitorado brasileiro. Mas, de qualquer forma, estamos avançando nisso, apesar de tudo, que as pessoas não imaginam. Eu já tenho uma idade suficiente, eleições aí a granel, para poder dizer que estamos avançando nisso. Temos melhorado, o nível de consciência tem avançado. E vamos ter razoabilidade na aplicação dos recursos. Eu tenho isso muito presente porque somos um pequeno partido, mas que utilizamos muito bem, porque tivemos um resultado, por exemplo, nas últimas eleições, excelente. Custo-benefício altíssimo, porque com menos 7 vezes o que tinha o PT e o PSL, nós tivemos quase o mesmo número de prefeitos e de vereadores que esses dois partidos tiveram. Então, isso é um sinal de que há racionalidade na nossa aplicação de recursos. Roberto Freire, presidente do Cidadania, aqui conosco. Muito obrigada pela presença do senhor. Obrigado a vocês aí.